Olá, sou Guilherme Dias, biólogo da Foco Dedetizadora, e hoje a gente vai falar um pouco sobre formulações. Bom, o que é uma formulação? Formulação é uma mistura, né, que ela vai ser homogênea e ela tem que ser estável, né? Então, os ingredientes ativos, inertes, tem que ser de forma estável. Então, mistura homogênea e estável dos ingredientes ativos e inertes. É a forma exatamente como o produto é apresentado para o mercado. Então, é a forma simples que a gente vê mesmo na prateleira, né, do produto. Então, forma como o produto é apresentado no mercado e é o produto final, mais simples, mais seguro e mais eficaz para aplicar. Então, a formulação vai ter o quê? O princípio ativo, então um ingrediente ativo, e vai se juntar com inertes, sulfactantes, seja solventes, emulsificante, antiespumante, estabilizador, no caso de atrativos, e essa junção, quando eles se juntam, ele vai dar o produto comercial que vai ser vendido e é o que a gente vai utilizar. Bom, quais são os tipos de formulações? Então a gente tem a formulação que vai ser para diluição em água, formulação para diluição em solventes e a formulação que ela vai ser para aplicação direta mesmo. Então ele já vem de pronto uso. Então a gente vai ter o SC, que é a suspensão concentrada, o CE, que é o concentrado emulsionável, PM, que é o pó molhável, P, o pó seco, o WG, que são os grânulos dispersíveis em água, o ME, que é o microencapsulado, e o gel. E aí, no caso dos rodenticidas, você vai ter blocos, grãos, iscas, isca fresca, né? E pellets. Então, agora a gente vai falar sobre cada tipo de formulação. Então vamos começar pelo concentrado emulsionável, que são os CEs. Então, os inseticidas no CE, eles são dissolvidos em algum solvente em concentrações que são geralmente elevadas, adicionados a substâncias emulsificantes. Então, essa emulsão, ela vai dar normalmente um aspecto leitoso. Então, a formulação ela vem, o CE normalmente vem nesse aspecto amarelado, né? E quando você forma a emulsão com água, né? Misturando com água, vai formar essa emulsão e aí sim você vai ter esse aspecto leitoso. Então aqui você tem um concentrado emulsionável padrão. Já existem hoje formulações, né, que concentrados emulsionáveis especiais, que quando você faz a mistura com a água, a emulsão ela fica já mais clarinha. E outras bem melhores e que ela não é nem perceptível. Então você tem esses três. E de que ela vai ser formada? Você vai ter o ingrediente ativo, solventes e emulsificantes. Então você vê que o ingrediente ativo, normalmente, ele é uma pequena porção da formulação, então do produto. Então você vai ter mais solventes e emulsificantes do que o próprio ingrediente ativo. Então aqui um esquema de como que é a penetração do CE em superfície porosa. Então, por exemplo, quando você vai aplicar esse produto num chão, numa cerâmica, numa madeira, como que ela vai se comportar. Então, em superfície porosa, então normalmente ela vai penetrar nessas superfícies, né? Então, partículas dissolvidas em solventes orgânicos penetram na superfície. Então, você tem uma característica bem importante para esse tipo de produto. Então, o que você vai utilizar qual vai ser a função principal desse CE e em outras características.
você vai ter o ingrediente ativo, ele está dissolvido em solvente orgânico ou inorgânico, ele apresenta alto efeito de choque, ele vai ter um odor acentuado por causa do solvente, ele vai ter um efeito desalojante, por causa desse solvente também ele pode causar manchas, então muito cuidado em que superfície vai ser aplicada. Ele vai ter um menor efeito residual e ele pode ser diluído também, tanto em água quanto um solvente orgânico. Por exemplo, um produto que você vai aplicar em para cupim de madeira seca. Então você pode diluir ele em água ou em isoparafina, né, ou outro tipo de solvente orgânico. Pode ser também utilizado com o termonebulizador e ele é um produto também inflamável. Então, aqui só alguns exemplos que a gente conhece, né, no mercado de concentrado emulsionável, CE. Você tem o DDVP e o Thermidor. Então, o DDVP você vai ter knockdown, pouco residual, e no caso do Thermidor, muito utilizado para cupim de madeira seca, porque ele vai penetrar dentro da madeira. Então, de acordo com a característica do produto, né, da formulação, você vai ter essas características que vão ser muito eficazes. Então, muito cuidado ao utilizar essa formulação em áreas externas muito porosas, porque o que vai acontecer? O produto vai penetrar na superfície e o inseto pode passar nessa superfície e não ser contaminado, não sentir nada, porque o produto ele penetrou. Então, muito cuidado com esse tipo de formulação nessas superfícies muito porosas. Bom, a gente vai ter agora a suspensão concentrada, o SC, que é quando partículas de um sólido ou líquido, que não é miscível, não é visto, né, não é diferenciado, né, você não consegue diferenciar uma fase da outra, eles vão ficar dispersos em um líquido, mas ele não vai estar dissolvido, ele só não consegue ser perceptível. Então eles são dissolvidos. É uma solução, uma suspensão, né, estável, essas partículas não decantam no fundo do frasco. Então isso é uma característica também para você determinar se o produto que você está utilizando ele é um bom produto ou um produto de má qualidade. Então quando você tem produto decantado no fundo do frasco, isso quer dizer que não é um produto de boa qualidade, ele não deve, né, decantar no fundo do frasco. Então a gente ver aqui também, então você tem a maior parte de água, você vai ter um agente molhante, no caso, né, se for um líquido, um agente suspensivo para que esse produto não decante, mesmo fique em suspensão, e o ingrediente ativo. E você vai ter emulsionantes, conservantes, né, dentro dessa formulação também. Desculpa aí, gente. Então, no caso da suspensão concentrada, como que ele vai se comportar em superfície porosa? Então, a gente vê que ele já é diferente do CE, que ele fica, né, aderido por ter pequenas partículas, ele vai ficar aderido à superfície. Então, as partículas pequenas se aderem com maior facilidade à superfície. Então, no caso, ele não vai penetrar na superfície porosa. Então, você já tem uma chance maior, né, do inseto passar e entrar em contato com o produto. Então, quais são as características? O ingrediente ativo está dissolvido em água. A coloração é um branco leitoso. Então, é tipo né, bem leitoso mesmo, parece um iogurte. Menor efeito de choque, geralmente não tem cheiro, você vai ter um longo efeito residual e ele só vai poder ser diluído em água e ele não vai causar manchas. Então, um produto mais indicado aí para se for fazer pulverização, aplicação em
pisos, em paredes bem delicadas, porque ele não mancha. Claro, muito cuidado quando o produto for utilizado no pulverizador, deve estar limpo, não deve ter resíduo de outro produto, porque senão aí não adianta nada. Então, um dos exemplos que a gente tem hoje no mercado, né, o Tenopa, o Bifentol, Fendona, você tem vários e vários tipos de formulação, né, em suspensão concentrada, que é o SC. O pó molhável, PM. Então, o inseticida ele vai receber um agente molhante, a substância de elevado grau de absorção, a fim de permitir que na mistura com água ela vai formar suspensões dotadas de grande estabilidade. Então, o ideal é na hora que você faz essa diluição, né, essa aplicação dentro do equipamento, né, para diluir esse produto. Então, normalmente os pós molháveis eles vêm em sachês hidrossolúveis que você joga dentro do equipamento e ele dissolve lá sozinho. Então, uma boa característica, né, é que ele, né, dissolva completamente. Então, você deve preferencialmente fazer uma pré-calda para dissolver exatamente esse produto e depois completar com a quantidade de dose, né, com a quantidade de água que é mais adequada. Então, o ideal também, né, que a formulação ela tenha essa característica, que o produto fique bem diluído, que não decante, para que ele fique bem dissolvido na solução, né, quando você for fazer a aplicação. Então, o pó molhável em superfícies porosas. Então, você vai ter grandes partículas. Então, você vai ter a característica, o pó molhável vai ter grandes partículas. Eles não vão se prender facilmente nas fendas. Então, muito indicado para a área externa e porosa. Porque, pelas características, o inseto vai passar e vai ser contaminado. Então, ele não vai penetrar e nem aderir, né, à superfície por ser partículas maiores. Então, quais são as características? O ingrediente ativo está dissolvido em um pó que é solúvel em água, é uma das formulações mais antigas, vai ter um médio efeito de choque, um longo efeito residual e muito cuidado, ele pode deixar resíduos visíveis sobre a superfície. Então, quando ele seca, né, depois que você faz a aplicação, ele pode deixar as partículas do pó, eles são visíveis, então pode ficar visível. Não pode manchar, mas ele vai ficar visível. As partículas podem desgastar, né, peças e componentes dos circuitos hidráulicos do equipamento, entupimento de filtro. Então, por isso que é importante utilizar uma formulação bem de boa qualidade e fazer a diluição bem feita, com a pré-calda, né? Diluir o produto em metade da quantidade e depois completar para ficar bem diluído mesmo. E para isso você também tem que manter, né, a agitação constante para evitar essa decantação e a floculação dessas partículas do produto. Então, um dos produtos que a gente utiliza, né, e que tem no mercado é o Ficam, que você pode utilizar ele para escorpião, barata e tudo. E o Cipermol também, tem Ciperex, vários outros também. Então, aqui você tem o sachêzinho hidrossolúvel, que você só joga ele em água e ele já dilui ali, você não precisa cortar, não precisa nada. O microencapsulado. Então, a formulação onde as partículas do inseticida são envolvidas por uma parede fina e porosa, composta de um material do grupo químico dos polímeros. Este revestimento é chamado de microcápsula e ele vai permitir a liberação mais lenta do produto com maior segurança ao aplicador e às pessoas no ambiente. Então, como que é isso?
Então o princípio ativo ele fica dentro de uma cápsula que é revestida, que é de um polímero. Então ela vai ficar protegida ali dentro. Isso é importante também, ter um produto de alta qualidade. Então claro que existem microencapsulados de vários laboratórios, mas é importante verificar se esse é um polímetro de boa qualidade, porque senão na própria agitação, né, do pulverizador ou da aplicação, essas cápsulas já, né, liberaram o princípio ativo e você acaba não tendo o efeito que é o esperado dessa liberação lenta. Então também muito cuidado com a qualidade do produto que você vai utilizar. Então quais são as características? Não repelente, não desalojante, sem cheiro, não mancha, liberação lenta, então as cápsulas vão se rompendo gradativamente, longo efeito residual, não inflamável, não se percebe a área tratada. Então você vai ser muito eficiente também em áreas mais agressivas e porosas. Então chão né, batido ou só de cimento grosso, então áreas externas, né, então isso também vai ser muito eficaz. Os exemplos que a gente tem, né, um dos mais conhecidos são o Demand, né, da Syngenta, que é um microencapsulado que é muito utilizado principalmente para escorpião, por causa dessa formulação, dessa liberação do produto mais lentamente, e outras características como não tem cheiro, não é repelente, então o escorpião não percebe o produto, vai dificultar essa percepção pela praga. A gente tem os grânulos dispersíveis, né, em água, que é a formulação WG. Então vai ser excelente, apresentar excelente homogeneidade, ou seja, ele vai fazer uma calda bem homogênea. A suspensão ela não vai sedimentar. Os resíduos da aplicação não são visíveis. Ele vai ter uma maior aderência em superfície irregular. E a grande desvantagem é que ele é um valor mais caro, né, valor mais alto para a fabricação. Então, né, consequentemente, o produto também vai ser um pouquinho mais caro, mas nada muito além do que são os outros tipos de formulações. Então, muito indicado para mosca e mosquito por causa do residual e por não perceber isso. Então, ele ficar bastante tempo ali em ação, principalmente em paredes, essas superfícies irregulares, então muito indicado para isso. E ele pode ser utilizado também até para cupim subterrâneo, no caso do OptiGuard LT da Syngenta também. E o Caltrine WG da Bayer, que era o antigo DeltaGuard, né? Quem é há mais tempo no mercado aí vai conhecer ele também. Podendo, claro, ser utilizado dependendo da característica, né, do ambiente, e o local pode ser utilizado para barata, mosca, mosquito, formiga, então tem várias indicações também. A gente tem o pó seco, que ele é o ingrediente ativo, ele está dissolvido em um inerte, e esse inerte é um talco, né, um pó, né, que ele vai ficar ali. Você tem baixíssima concentração do ingrediente ativo, ele normalmente não vai ter cheiro e não vai dissolver em água. Vai ter um longo efeito residual, não podendo ser diluído. Então, essas características vão ajudar a gente a quê? A fazer a aplicação onde? Principalmente rede de esgoto, porque ele não vai dissolver em água, vai ficar ali aderido às paredes ou na superfície da água, nas caixas, né, de passagem, e a praga vai acabar entrando em contato uma hora ou outra. Longo efeito residual, né, então isso vai ajudar bastante. Pode ser aplicado também em conduítes elétricos para blatela, para cupim, dentro de motores, então muito eficaz também em aplicações residuais e também desalojante.
e não é para ser aplicado, como a gente está vendo aí, diretamente na pessoa. Isso é um tratamento, imagina, anos atrás, onde se aplicava o produto diretamente aí, a gente está vendo um combate contra piolho. Então não é para fazer isso não. Então você tem alguns exemplos. Então uma das características que você tem que sempre ficar atento ao pó seco é o peso desse pó, desse inerte, que é esse talco, né? Então o ideal é que esse pó seja bem leve para que ele seja levado principalmente dentro dos conduítes, né? na rede elétrica, dentro às vezes de um formigueiro. Então quanto mais leve for esse inerte, esse pó, mais eficaz ele vai ser. A gente tem o gel, que já é um produto de pronto uso. Então o que a gente tem que avaliar no gel? Principalmente a atratividade. Então o produto tem que ser atrativo, tem que atrair a praga. Então você tem géis para barata, formiga, mosca principalmente. Então ele tem que atrair essa praga. Ele tem que ser palatável. Então a praga tem que gostar de comer, tem que ter um aspecto bom para aquela praga. Então você tem o gel de barata, ele é diferente do gel de formiga, que é diferente do gel para mosca. Então você tem a característica exatamente para que a determinada praga coma aquele gel. Tem que ter uma alta mortabilidade e alta estabilidade. Porque imagina, você vai colocar um gel dentro de uma cozinha industrial a 50, 60 graus, né, todo dia ali, então ele tem que ser estável. Ou, né, também fica ali dentro do carro, dentro da bolsa, né, do operador, dentro de moto às vezes. Então calor, né, tem que ser bem estável também. E a coloração para cada determinada praga também. Então o que a gente tem? Alguns exemplos. O Atratol para barata, Formifin, você tem o Advion, que é um ótimo produto da Syngenta, muito atrativo e mata várias gerações, né? Principalmente utilizado pela Blatella. O Coach Prime, você vai ter o Max Force também, que é muito utilizado há muitos anos, também alta atratividade, mortabilidade. Você vai ter vários tipos de géis. Então, o que você tem que verificar são essas características mesmo que a gente falou. Então, vai ser aplicado pequenos filetes ou gotas. Então, no caso da formiga, o ideal é aplicar filetes. E no caso da barata, são géis. Então, a indicação também é sempre utilizar a aplicadora, né, a pistola aplicadora, para ter o tamanho de gota e o local adequado também. E aí a gente vai ter a formulação de rodenticidas. Então a gente vai ter os blocos extrusados, que vão ser cereais granulados ou integrais, onde o processo de fabricação utiliza pouca parafina para dar resistência e formato ao bloco. Então, quais são as vantagens? Muito atrativo, e você vai ter cereais mais expostos. Então, você vai ter a diferença dele do bloco parafinado é exatamente pouca parafina. Então, o roedor vai dar preferência a ele, né? Por causa do gosto mesmo. Então, ele vai durar também um pouco menos do que o bloco parafinado em áreas úmidas. E é indicado sempre a utilização em porta-isca, bueiro, principalmente áreas externas, onde os roedores vão transitar. Sempre colocando a uma distância adequada, entre 3 a 10 metros de distância, depende, claro, da avaliação do local e grau de infestação. Semente de girassol. Então, esqueci de falar, a gente tem alguns exemplos de blocos extrusados. Um muito conhecido, né, é o maquibloco. Então, uma grande vantagem que eu gosto dele é que ele vem em saquinhos individualizados. Então, dá para você guardar ele, né, individualizado. Mas existem outros também muito eficazes e bem competitivos aí.
Semente de girassol, então, vai constituir, né, sementes inteiras ou fracionadas. Existem sementes que vão estar com a casca ainda, no caso do ratol, e em alguns casos você tem ela já descascada, só a amêndoa mesmo. Então, o ingrediente ativo, ele normalmente fica na casca, quando você tem a casca, e quando ele é descascado, ele já vai direto na amêndoa. A grande vantagem do descascado é porque o roedor ele vai comer só a amêndoa, ele não come a casca. Então, ele vai se contaminar ao abrir essa casca, né? Então, você tem resíduo, você tem resto, né, da casca, né? Então, haverá o residual que está contaminado no local. Então, o ingrediente ativo está impregnado nessa parte externa e eles são geralmente bem atrativos. Então, sementes, você pode ter também, né, semente de milho, trigo, cevada, alpiste, mas um dos mais utilizados para controle de roedor é a semente de girassol. Você tem a isca fresca, né, ou chamada de soft bait também. Então, é o processo mais moderno que existe, né? Então, para fabricação de isca. Não tem parafina, extremamente palatável e atrativo, e ele resiste também a intempéries. Então, claro que isso tudo também vai depender do fabricante. Então, ela tem que estar, né, sempre com óleo, deve permanecer um óleozinho que vem nela, e deve durar também até dentro de água, né? Porque você pode aplicar também, é utilizada para todas as espécies de roedor. Você vai ter outras sementes também, que são turbo impregnadas. No caso aqui a gente tem o Maqui GR-Tec, né? Que eu acho que é um grânulo de trigo, se não me engano. Então, você vai ter, né, um ingrediente ativo inserido já no coração do grão, lá dentro, assim como o girassol descascado também. E ele vem numa formulação também, num saquinho, que você não precisa abrir, que o próprio roedor pode roer. E também altamente atrativo e não deixa casca. E os blocos parafinados, como a gente já tinha falado, então ele vai suportar ambientes úmidos e externos, possui 40 a 60% de parafina, junto com o ingrediente ativo. Então a grande desvantagem é realmente como ele tem bastante parafina, é o roedor às vezes não gostar, dependendo do local, mas aí tem uma vantagem também de que ele dura muito mais no ambiente. Você vai ter também pellets, que é um mix de cereais no formatozinho de grânulos, né, como se fosse uma ração, né, acrescido do ingrediente ativo. Então você tem várias e várias marcas aí, fabricantes. Então aqui são só algumas perguntinhas, né, para a gente resumir mesmo essas características das formulações. Então, qual que é a formulação mais adequada para uma área interna? Então, são as soluções concentradas e os grânulos dispersíveis em água. Então, o SC e WG. Por quê? Porque ele não mancha, tem bom efeito residual e não tem cheiro. Qual que vai ser a formulação mais adequada para uma área externa? É o pó molhável e o microencapsulado, porque eles não vão se prender muito à superfície porosa, né? Então, você vai ter um longo efeito residual também nesses locais. E qual que é a formulação mais adequada para tratamento de cupim de madeira seca? É a formulação concentrado emulsionável. Por quê? Porque ele vai penetrar na superfície porosa. Então, no caso da madeira, ele vai penetrar dentro da madeira. E no caso da formulação, né, para roedor, qual que a gente deve utilizar quando você tem uma alta competitividade de alimento? Então, a mais atrativa hoje que a gente conhece no mercado é a isca fresca. Então, ela é muito utilizada e muito eficaz em áreas que você tem alta competitividade. Então, é isso, gente. Mais uma vez, agradecer. Foi o nosso treinamento hoje sobre formulações.